Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 13. O Rabi Eliezer ben Yaakov diz: aquele que pratica um preceito divino, mitzvah, adquire um defensor, enquanto que aquele que comete uma transgressão, haverá, adquire um acusador. O arrependimento e as boas ações são como um escudo contra a punição. Nada do que fazemos neste mundo é insignificante. Cada ato é uma semente e seus frutos dependerão de como a plantarmos. Como as ondas que se espalham quando atiramos uma pedra num lago, assim também as repercussões de cada um dos nossos atos são abrangentes e de longo alcance. Ao delinear a topografia da natureza humana, os nossos sábios de abençoada memória defendiam o axioma de que cada um de nós tem o Yetzer Hatuv, uma inclinação para o bem, e um Yetzer Hará, uma inclinação para o mal, e expressaram isso em termos simples e compreensíveis, usando o simbolismo dos anjos. Quando você faz uma mitzvah seguindo o Yetzer Hatuv, assim ensinavam, cria-se um anjo que age como defensor e protetor. Essa ideia aparece também no Midrash. Quando o homem cumpre uma mitzvah, o Santíssimo, bendito seja, lhe concede um anjo da guarda para cada mitzvah cumprida. Se cumprir muitas mitzvot, o Santíssimo lhe brinda a metade de sua colônia. Com cada ato de piedade e bondade, você contribui significativamente para as forças do bem neste mundo. Portanto, a seu próprio terreno espiritual é acrescentada uma força do bem a seu favor, que incidirá em seu caráter e o ajudará a progredir na vida. Quando, pelo contrário, você faz uma má ação, uma haverá, ganha um acusador que opera contra você e em prejuízo do seu destino e futuro. Só se pode tirar uma conclusão destas palavras do Rabi Eliezer ben Yaakov. Devemos refletir sobre as nossas ações, tendo em conta que, além dos nossos atos, será efetuado no céu um balanço das nossas vidas. O haver contra o deve, e os defensores contra os acusadores. O haver contra o deve e os defensores contra os acusadores. Os nossos sábios, com sua consistente imagem mental, confirmam: assim que o Beit Din, o Tribunal de Israel, tiver pronunciado que hoje é Rosh Hashanah, o começo do ano novo, o Santíssimo, bendito seja, ordena aos anjos assistentes: erijam uma plataforma aqui, que os advogados defensores se ponham de pé aqui, que os acusadores se ponham de pé aqui. Existe uma ideia mais essencial na nossa Mishnah que faríamos bem em considerar. O texto dá a entender que as mitzvot e as averot, as ações meritórias e as maléficas, existem e exercem sua influência independentemente uma da outra. Uma não compensa nem anula a outra. Cada qual cria seu anjo e ambos os grupos continuam existindo. Se você doou $5 para a caridade há alguns momentos, isto não compensa nem apaga o fato de que anteontem deu troco a menos para um cliente no mesmo valor. Talvez no dia do julgamento final o veredito depende de que grupo foi predominante, mas até lá, cada mitzvah manterá sua influência, uma influência favorável, e cada haverá uma desfavorável. Esta pode ser a razão do versículo: porque o Eterno, teu Deus, não aceita suborno. Mas quem pensaria o contrário? Isto não é óbvio? Contudo, as Escrituras querem dizer que, ante a inexistência de mitzvot
devoção e atos virtuosos, ele não se afastará do julgamento exato e completo. Não diga, agora cumprirei algumas mitzvot para que o Todo-Poderoso passe por cima dos meus pecados, porque isto de nada adiantará. Ele não aceita suborno. As mitzvot lhe creditarão méritos, mas você terá de se arrepender e reparar as suas más ações. Se você reteve $5 de um cliente, é melhor devolvê-los e encontrar melhores formas de administrar seus negócios no futuro. Outro ensinamento dos nossos sábios é o de que existem 248 preceitos positivos que correspondem aos membros e órgãos principais do corpo humano e 365 proibições que correspondem aos tendões e ligamentos do corpo. Assim, os 613 preceitos da Torá foram dados para o crescimento espiritual e bem-estar do organismo humano, ao qual eles correspondem. Cumpra uma mitzvah e você brindará saúde e uma parte ou elemento do seu ser espiritual. Cometa uma transgressão e introduzirá o mal, como se alguma parte do corpo fosse invadida por germes ou vírus. Obviamente, nem toda a saúde do mundo, nem ginástica, nutrição, etc., protegerá alguém de uma enfermidade tóxica ou virulenta. Além disso, para manter a boa saúde, é preciso evitar as fontes de infecção e as doenças. Isto é correto tanto no plano espiritual do bem e do mal, como no plano físico. O nosso texto indica, então, que é tão importante se manter afastado do pecado, quanto cumprir as mitzvot e realizar boas ações. Esta é a verdadeira conclusão das palavras, divinamente inspiradas do rei Salomão. O fim de todo discurso ouvido é este: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é todo o homem. Teme a Deus, evite violar os preceitos sagrados da sua Torá. Guarda seus mandamentos, observe e cumpra tudo o que ele te ordenou fazer. Siga esta regra e conservará sua saúde em todos os aspectos e elementos do seu ser. Por meio da Torá, você cuidará do espírito, e isto é todo o homem, pois, segundo os princípios psicossomáticos, a psique, o ser espiritual ou psíquico, controla e afeta o soma, o corpo físico. Segundo as palavras da nossa tradição sagrada, os 613 preceitos positivos e negativos determinam o bem-estar das 613 partes do corpo humano. Aquele que pratica um preceito divino, mitzvah, adquire um defensor. Segundo a interpretação do Yen Levanon, este texto se refere a uma mitzvah observada além e acima do chamado do dever. De cada judeu se espera que viva segundo a Torá e fiel às suas mitzvot. Mas há várias formas de realizar uma mitzvah. Ela pode ser cumprida do modo mais simples e indolor, ou então com interesse criativo e espontaneidade entusiasta. Afinal, é uma oportunidade de cumprir o expresso desejo do Criador. O que pode ter mais sentido na sua vida prosaica e terrena? Vale a pena, sem dúvida, dar tudo de si e investir nisso todo o seu talento, capacidade e pensamento para fazer uma obra de amor. Uma mitzvah realizada desta maneira pode, segundo Yen Levanon, trazer como recompensa um anjo da guarda. Cabe perguntar, todavia, quem pode observar as mitzvot com tanto fervor? Para isto, você provavelmente teria de ser um anjo. Certamente, é difícil manter um nível tão elevado de concentração e realização em todas as mitzvot. Portanto, os nossos grandes mestres defendem a especialização numa dada área do judaísmo. Adote uma mitzvah em particular, seja ela cuidar de um doente, sustentar yeshivot ou recitar o Shema, com cuidado e dicção perfeita. Continue com todas as outras mitzvot
como de costume, mas conceda a esta, a sua mitzvah particular, uma atenção especial. Familiarize-se totalmente com cada uma de suas leis e converta-se num especialista nelas. Permaneça alerta e busque oportunidades para observá-las com interesse e sinceridade. É isso que o Rabi Eliezer ben Yaakov disse. Quando o judeu cumpre à risca uma mitzvah na qual se especializou, adquire para si, para sua própria individualidade criativa, um advogado de defesa, apresentando provas perante os céus de que justificou a sua existência. Aquele que comete uma transgressão haverá, adquire um acusador. Se estas palavras significam somente que um acusador é criado para testemunhar diante do céu, então há pouco a aprender. Já fomos alertados de que todas as tuas ações são inscritas num livro. Deve tratar-se então de um acusador cujo alcance é maior, já que, ao denunciar a pessoa pela transgressão, o acusador mostra que ela agiu contra a vontade do Eterno. Cada pecado é, ao menos momentânea ou parcialmente, uma desobediência à divindade e uma desconsideração pela sua Torá. Se no momento da sua transgressão o pecador realmente acreditasse na existência e imanência de seu Criador e estivesse ciente de que esta divindade à sua volta é santidade e justiça, decência e benevolência, como poderia ele pecar? Se alguém decide que precisa trabalhar no Shabat, não seria porque lhe falta confiança no seu Criador e um sentido básico de desconfiança de que o misericordioso irá sustentá-lo e fornecer o que precisa? Pense por um instante e você perceberá que cada transgressão implica alguma desconsideração ou menosprezo dentro do pecador para com a providência e o poder do céu. O nosso texto significa, então, que quando alguém comete uma só má ação que seja, põe sob a escura sombra da culpa toda a sua existência e condição de criatura do Todo-Poderoso. Ele adquiriu um acusador geral. O arrependimento e as boas ações são como um escudo contra a punição. A palavra techuvá deriva do verbo hebraico que significa retornar. E esta é exatamente a conotação do termo techuvá, arrependimento e retorno ao caminho do serviço e observância divinos. Quanto caminho se deve percorrer para retornar como um autêntico penitente? Isso depende de quanto a pessoa já andou e se desviou do seu caminho. Se o motorista andou 1 quilômetro na direção errada, deve voltar este quilômetro. Analogamente, o arrependimento requer um processo corretivo cabal. Qualquer deserção, mal ou corrupção nos quais hajamos incorrido deve ser reparado totalmente e não basta dizer apenas sinto muito. Em seu Código da Lei, o Maimônides descreve as etapas passo a passo pelas quais o homem deve transitar para atingir a autêntica techuvá. Em primeiro lugar, estar plenamente consciente de que pecou, admitir a sua culpa e confessar a sua má ação, e que não tente nenhuma falsa defesa do seu erro para racionalizar ou justificar os seus atos. Segundo, deve estar arrependido do que fez e lamentar sinceramente seu ato pecaminoso, desejando que nunca o houvesse levado a cabo. Terceiro, deve decidir seriamente não repetir este pecado. Uma pessoa pode se sentir culpada a respeito do passado, mas, por sua vez, deixar a porta do futuro aberta ao acaso, sem se impor um compromisso firme. Neste caso, assemelha-se àquele que submerge no mikve, banheira para imersões rituais, para se purificar da contaminação, enquanto tem em sua mão uma criatura morta, que é a causa da sua impureza. Seja o que for que tenha acontecido para induzi-lo a cometer a transgressão, isto pode ocorrer novamente e movê-lo a repetir o erro, a menos que ele resolva se tornar um bastião firme e decidido. A etapa final da techuvá é uma oportunidade de provar a sua determinação, pois quando ele se encontrar
na mesma situação que antes, mas agora resistir à tentação de pecar e controlar o seu desejo sem sucumbir, então poderá assegurar que o arrependimento foi completo. Ele retornou. O nosso texto diz que o arrependimento é um escudo contra o castigo. Para exegese Ruar Haim, isso sugere uma ideia interessante. Para usar um escudo com eficácia, a pessoa deve colocá-lo entre si e o objeto que a estiver atacando. A mesma técnica deve ser empregada com relação ao arrependimento e às boas ações. Se hão de lhe servir de couraça, elas devem ser dirigidas à área da transgressão. Se você pecou com a sua mão por haver se recusado a abri-la para um pobre, suas boas ações devem igualmente comprometer a sua mão. E então pratique a caridade para contrabalançar os efeitos das suas falhas. Se a transgressão tiver sido por meio dos pés, indo a lugares indevidos, que seu arrependimento se adeque ao pecado cometido e dirija os seus pés em seguida ao Beit Midrash e à sinagoga. Mas o que fazer se a transgressão consiste simplesmente em descuido para com a Torá? Que parte do ser humano incorre em erro neste pecado e como corrigi-lo? Há um versículo nas Escrituras que diz: porque são vida para quem as segue e remédio para toda a sua carne. Se o estudo da Torá é para a pessoa como um remédio para toda a sua carne, desdenhá-la deve ser um ato criminoso pelo qual todo o corpo incorre em falta. Observamos que a Torá contém 613 preceitos correspondentes aos 613 elementos do corpo humano, e que estes preceitos, mitzvot, possuem a chave definitiva do bem-estar e da saúde. Quando a Torá é totalmente desdenhada, a pessoa inteira fica desprotegida diante do mal-estar espiritual e, no final, o físico. Já quando a Torá é estudada e absorvida regularmente, produz benefícios curativos para a pessoa inteira. Este pode muito bem ser o pensamento por trás do seguinte conselho talmúdico: se alguém vê que as aflições o acossam, que sonde as suas ações, pois está escrito: esquadrinhemos os nossos caminhos e busquemos. Que examine primeiro a sua conduta detalhadamente para averiguar se cometeu alguns pecados específicos que impliquem certos membros que podem ter se tornado vulneráveis à aflição e ao sofrimento. E a passagem continua: se esquadrinhaste e encontraste falhas deste tipo, que faça penitência, tal como recomenda o versículo, e retornemos ao Eterno. Que utilize os mesmos membros para ações meritórias a fim de corrigir as suas transgressões. Se investigou e não achou nada, ou seja, que nenhuma conduta errada pode ser a causa do sofrimento que a atribua ao abandono da Torá, esta é uma falha da pessoa em sua totalidade, que implica todo o seu ser. Daí resulta que qualquer parte do seu corpo pode ser afetada pelo castigo, que se concentre, pois, no estudo da Torá. Isto servirá de cura para o homem em sua totalidade. Mas isto significa também que o estudo da Torá pode beneficiar o ser humano por inteiro, pois a nossa herança sagrada pode ser absorvida por todo o ser, seu coração, sua mente e sua alma. O estudo da Torá é uma imersão na santidade e na verdade fundamental. No lugar onde está um penitente, o totalmente justo não pode estar. De acordo com esta aguçada opinião dos nossos sábios, o pecador arrependido e sincero atinge um nível espiritual superior ao que o tzadik, a pessoa totalmente justa, pode esperar atingir. Há uma crença popular de que um osso humano, após quebrado e consolidado, torna-se mais forte do que antes. Se um ser humano foi criado num lar religioso e leva uma vida resguardada dentro dos tranquilos limites da Torá, pode, por certo, ser um completo tzadik, cujos fortes conflitos ou impulsos nunca o tomaram de assalto. Mas, como nunca teve de combater a tentação ou derrotar o pecado,
Não precisou usar suas reservas de força espiritual, pois nunca teve a necessidade de buscar em angústia, interrogar-se e testar a profundidade, vitalidade ou sinceridade da sua fé religiosa. Não é assim com a pessoa que primeiro vive no pecado e depois retorna, realmente e de todo o coração, ao caminho justo. Ela deve vencer a atração sobrepujante da tentação e lutar contra a força insidiosa do hábito. Deve aprender a frustrar certas necessidades adquiridas. A piedade do penitente deve ser necessariamente maior e mais profunda que a do tzadik, consistente, pois, de outro modo, não poderia vencer a batalha. Alguém explicou este pensamento dos nossos sábios com uma dose de humor sarcástico, usando o simbolismo da nossa Mishnah, mas este humor contém uma semente de verdade. Acabamos de ler que cada um dos nossos atos bons ou maus é acompanhado por um anjo acusador ou defensor. Então, é lógico que esses anjos podem não ser simplesmente bons ou maus, mas devem também combinar com a qualidade dos nossos atos. Se realizamos uma mitzvah de modo indiferente e mesquinho, o anjo defensor será certamente fraco, pálido e anêmico. Às vezes você decide visitar um doente, mas com enorme relutância vai arrastando os pés. Ao chegar, já quer ir embora. Lamenta ter perdido o tempo que poderia ter sido melhor utilizado. A mitzvah foi cumprida, mas o anjo correspondente terá pernas defeituosas e cambaleará irremediavelmente. Outra vez, você frequente um grupo de estudo do Talmud e escute somente com meio ouvido, enquanto pensa nos negócios, o que gerará um anjo meio surdo e assim por diante. Por outro lado, ao incorrer numa verá, geralmente ela é realizada de todo o coração. Uma pessoa corre entusiasmada para os seus pecados, com os sentidos em alerta e o corpo ansioso por cooperar. Os acusadores também constituirão um grupo forte e saudável, estarão completamente formados e serão pessoas robustas, com os corpos fornidos, por assim dizer. Contudo, o Talmud ensina que, quando um pecador se arrepende de verdade, todas as suas falhas se convertem em virtudes no seu balanço celestial. Então todos os seus acusadores se transformam em defensores e todos os anjos maus se transformam em bons. Com isto em mente, imagine o contraste entre os grupos celestiais que atendem respectivamente ao Tzadik e ao Baal Teshuvah, aquele que retornou. Os anjos do Tzadik foram criados por mitzvot, sob a influência do Yetzer HaTov. Mas, em geral, é muito provável que sejam anêmicos e aleijados. O penitente, por sua vez, tem um grupo criado por Averot transformadas, cujos acusadores convertidos em defensores seguramente possuem uma dotação vigorosa e robusta. É natural que concluamos em tom de brincadeira que o Baal Teshuvah está no nível superior ao do Tzadik. Por trás desta pitada de humor se encontra um fundo de verdade, estimulado habilmente pela tentação do mal. O pecador arrependido aprendeu a liberar cargas de energia vigorosa e reservas de entusiasmo e impulso. Quando finalmente retorna, pode domar esta energia e impulso para servir à causa